sábado, 11 de janeiro de 2024. Boas-vindas a você que nos acompanha e avança conosco aí em 2025. Super abraço para as nossas ouvintes, aniversariantes do dia, Terezinha de Jardinópolis, São Paulo, e também a Dilma Aparecida de Santana dos Montes, Minas Gerais. Que o dia de vocês seja iluminado pelas graças abundantes de Deus. Este podcast é um oferecimento. GL Pneus, revenda exclusiva dos pneus Michelin para Londrina e toda a região. 3 lojas para bem servi-lo. Na Avenida Higienópolis, Avenida 10 de Dezembro e Avenida Tiradentes, com a melhor assistência para seu veículo. Lely Esteves Arquitetura. Projetos residenciais que priorizam os sonhos da sua família. Atendemos Cuiabá, Mato Grosso e todo o Brasil. Tanto João Batista, como também e principalmente Jesus, mostraram à multidão um novo caminho. Mas Jesus, depois de ter aderido ao movimento de João Batista, depois de ser batizado por ele, deu um passo adiante e criou o seu próprio movimento, o movimento da salvação. Ele batizou pessoas no Rio Jordão, quando João Batista também fez o mesmo. Eles atraíam o povo pobre e abandonado de Israel, anunciando a boa nova do reino de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, pelo vosso Filho nos fizestes nova criatura para vós. Dai-nos pela graça participar da divindade daquele que uniu a vós a nossa humanidade. Amém. João capítulo 3, versículos de 22 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia. Permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Herom, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual tu deste testemunho, agora está batizando, e todos vão a ele. João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada no céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. É o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente o escuta, enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria, e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, o novo pregador, tinha, vamos dizer assim, humanamente falando, lógico, uma certa vantagem sobre João Batista. Ele batizou mais pessoas, atraiu mais discípulos. E surgiu então uma tensão entre os discípulos de João e os de Jesus a respeito da purificação, a respeito do valor do batismo. Os discípulos de João Batista sentiram um certo ciúmes e foram falar com João para informá-lo daquele movimento todo de Jesus. A resposta de João aos seus discípulos é uma resposta belíssima, que revela a sua grandeza de alma. João ajuda os seus discípulos a ver as coisas de uma forma mais objetiva e usa 3 argumentos. Primeiro, ninguém deve receber nada que não lhe seja dado por Deus. Se Jesus fez coisas tão belas, é porque recebe este dom de Deus. Em vez de ciúmes, inveja, os discípulos deveriam sentir a alegria. Segundo ensinamento, João reafirma novamente que ele não é o Messias, mas apenas o precursor. E em terceiro lugar,
No final usa uma comparação tirada de festas de casamento. Naquela época em Israel, no dia do casamento, na casa da noiva, os chamados amigos do noivo aguardavam a chegada do noivo para apresentá-lo à noiva. Seriam uma espécie de padrinhos. Neste caso, Jesus é o noivo, a multidão é a noiva, João Batista é o amigo do noivo. João Batista diz que na voz de Jesus reconhece a voz do noivo e pode apresentá-lo à noiva, à multidão. E precisamente nesse instante, a noiva, o povo, abandona o amigo do noivo e vai atrás de Jesus, porque reconhece nele a voz do seu verdadeiro noivo. É por isso que a alegria de João é grande, alegria completa. João não quer nada para si, sua missão é apresentar o noivo à noiva. E a frase final resume tudo e traz a grandeza de João Batista. É preciso que ele cresça e eu diminua. Esta frase também é o programa de qualquer pessoa que deseja seguir Jesus. E naquele final do primeiro século, tanto em Israel como na Ásia Menor, onde existia alguma comunidade de judeus, também havia pessoas que tinham tido contato com João Batista ou que haviam sido batizados por ele, como está em Atos capítulo 19. E vistos de fora, os movimentos de João Batista e de Jesus eram muito semelhantes entre si. Os dois anunciavam a vinda do reino. Deve ter havido alguma confusão entre os seguidores de João e os seguidores de Jesus. É por isso que o testemunho de João sobre Jesus era muito importante. Todos os 4 evangelhos têm o cuidado de relatar as palavras de João Batista, dizendo que ele não era o Messias. Para as comunidades cristãs, a resposta cristã é a resposta de João Batista. Ele deve crescer e eu devo diminuir. E era válida não só para os discípulos de João do tempo de Jesus, mas também para os discípulos das comunidades do primeiro século e, por que não, das comunidades atuais. Esse deve ser o espírito que nos leva a evangelizar, sumindo e deixando Jesus aparecer mais. Hoje a igreja celebra São Teodósio, que nasceu em 423 na Capadócia, na Turquia, recebendo sólida formação cristã na família. Jovem, impressionou-se com a história de Abraão, sentindo-se como ele chamado a partir para o lugar que Deus lhe mostrasse. Fez então uma peregrinação à Terra Santa, onde conheceu São Simeão Estilita, que profetizou ser ele escolhido por Deus como instrumento de salvação de muitos. Decidiu então levar vida religiosa num convento próximo à Torre de Davi, e seus progressos na vida espiritual monástica levaram a que lhe fosse oferecida a provedoria de uma igreja de Nossa Senhora perto de Belém. Mas as constantes visitas não eram compatíveis com a vida solitária que ele desejava, e por isso mudou-se para uma gruta isolada onde viveu por 30 anos. Mas sua fama de santidade, pela humildade e caridade, atraiu discípulos, de modo que acabou organizando o regulamento para uma comunidade que chegou a ter 400 monges. E ali ele construiu uma hospedaria para os peregrinos e um hospital com setores feminino, masculino e para doentes mentais. Tudo era mantido pela providência divina, na qual Teodósio confiava ilimitadamente. O bispo de Jerusalém, conhecendo a santidade e a capacidade administrativa de Teodósio, o nomeou arquimandrita, uma espécie de superior geral dos monges de Israel. Juntamente com São Sabas, outro mestre do monaquismo, Teodósio defendeu a fé contra a heresia monofisita, que negava a distinção das naturezas divina e humana de Cristo. Como o imperador Anastácio apoiasse os hereges, foi perseguido e exilado, mas não muito tempo depois voltou a Jerusalém após a morte do imperador. Morreu em 529 com 105 anos. Seu mosteiro durou mais de 1 milênio quando foi destruído pelos muçulmanos. Os monges gregos ortodoxos o reconstruíram no início do século XX.
Rezemos. Senhor, que nos conduzis nos caminhos dos desertos desta vida, concedei-nos que, como São Teodósio, cujo nome significa presente de Deus, sejamos ofertas dignas para a comunidade de todos os vossos filhos, através da plena confiança no vosso querer e plena disponibilidade no vosso serviço. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bom sábado para você e não deixe de estar com a sua família. O salmo da liturgia de hoje é o 149 e deixo uma estrofe dele para você. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra, porque de fato o Senhor ama o seu povo e coroa com vitória os seus humildes. Até amanhã.